Hebreus capítulo, muito obrigado. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, verso 3, parte A. Vai ter um som aqui no microfone. Som de muitas águas, mas é vento, viu, gente? Um som, um barulho, né? Das muitas águas lá de Apocalipse, mas na verdade é o vento batendo aqui. E o calor apertou, que está uma maravilha. Mas nós, graças a Deus, estamos aqui firmes para meditarmos na palavra do Senhor. Hebreus capítulo 2, verso 3, parte A. Eu pediria a você que mantivesse a sua Bíblia aberta aí nas páginas da carta aos Hebreus, e nós vamos meditar no tema agarrando firmemente a tão grande salvação que nos foi dada, agarrando mais firmemente a salvação, a tão grande salvação que nos foi dada. Amém? Vamos lá? Hebreus capítulo 2, verso 3, parte A, nos diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Outra vez, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos orar. Oremos. Bendito Jesus, entregamos a Ti o louvor esta noite dos nossos lábios, entregamos a Ti a oferta do nosso coração, ofertamos, Senhor Jesus, bendizemos o Teu nome, intercedemos, Senhor, pelos nossos queridos irmãos que estão do outro lado do mundo, e estamos aqui para meditar na Tua palavra. Eu peço, Senhor, Espírito Santo, que o Senhor conduza as minhas palavras, que não sejam segundo o meu coração, mas segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E que o Senhor fale ao nosso coração, que nós possamos sair daqui tocados pelo Senhor. Espírito Santo, eu dependo inteiramente do Senhor, para que o Senhor fale através deste Teu servo. Também abre os nossos ouvidos para entender a voz do Senhor e despertarmos mais para a vida que o Senhor nos tem chamado. Assim eu peço para a glória do Senhor Jesus, para o louvor eterno do nosso Deus. Amém, amém, amém. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos falar juntos? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Agora repete comigo: tão grande salvação. Outra vez: tão grande salvação. Note essa expressão: tão grande salvação. Tão grande salvação. Meus queridos, eu quero introduzir este assunto, começar com os irmãos a tratar desse assunto, o perigo que nós estamos vivendo hoje da crise, né? A crise, ela traz um perigo duplo para a nossa espiritualidade. Porque na crise, geralmente se tende ou a buscar a Deus pelo que precisa. Já viu aquele ditado que é precisão que faz o sapo pular? Não é assim? Pois então, é a necessidade que muitas vezes faz a gente orar, que faz a gente buscar, não é assim? E aí, esse é um perigo, porque a gente tende a buscar a Deus por esse motivo. Outro perigo é exatamente desprezar o nosso tempo de comunhão com Deus, a nossa dedicação com o Senhor, porque o nosso coração se tornou tão atarefado em correr atrás para ver se a gente fica longe, livre da crise. É verdade, não é? E a gente fica naquela agitação, naquele incômodo, naquela coisa, e o nosso coração vai se distanciando, vai amortecendo o vigor. E muitas vezes, muitos cristãos se afastam inteiramente da comunhão com o Senhor. Muitas pessoas. Outro problema também que nós esquecemos facilmente das grandes bênçãos eternas de Deus. A gente
a nossa memória é tão curta como, para as coisas espirituais, tão curta quanto a memória de peixe. Diz que é a memória mais curta que existe, né? E a questão é o seguinte: nós estamos precisando sempre na nossa mente relembrar repetidas vezes das coisas eternas, porque elas se evaporam facilmente das nossas vidas, deixando nossa mente com uma demanda muito grande de atenção para as coisas do mundo e uma demanda tão grande para as coisas do mundo que esquecemos das coisas de Deus. Por esse motivo, nós vamos tratar desse texto. Muito obrigado. O contexto dessa carta nos elucida alguma coisa, nos clareia a mente em algumas coisas. Primeira coisa que nós vimos sobre esta carta é que os cristãos eram judeus. Nós não sabemos onde eles estavam, mas eles eram judeus, hebreus, e ali eles estavam sendo fortemente perseguidos, tanto pelos judeus, quanto pelos não-judeus. Eles estavam perdendo as casas, os bens, está lá no capítulo 10. Alguns deles já tinham abandonado a fé, já tinham voltado para trás, também no capítulo 10. O autor de Hebreus, então, chama a atenção desses irmãos, dizendo: olha, eu quero que vocês prestem atenção na grandeza da salvação, para que assim vocês vejam o que é que vocês estão abandonando. Você sabe que a gente, antes de abrir mão de alguma coisa, a gente tem que pensar duas vezes, não é isso? Você já vendeu alguma coisa e depois descobriu que aquilo valia quase o dobro do preço? Isso já aconteceu com você? Já? E depois você fica mas gente, por que eu fiz aquilo, né? E a questão, irmãos, meus irmãos, é esta: a gente, antes de abandonar qualquer coisa, a gente tem que pensar muito bem o que é que nós estamos abandonando. O autor aos Hebreus, então, está alertando os irmãos: irmãos, cuidado. Sabe por quê? Porque a nossa salvação, ela é grande, ela é tão grande. E aí, tão tem o sentido de quê? De que é incomparável, imensurável, que não dá para medir, só dá para você vislumbrar de longe, mas não dá para medir o tamanho da nossa salvação. Mas por que a salvação nossa é tão grande assim? Nossa salvação, irmãos, é grande, não porque um dia nós fomos libertos da idolatria. Isso é um grande livramento, mas eu quero dizer para vocês que isso aí é um sinal de que ela é grande, mas não é a razão de por que a nossa salvação é grande. Porque você um dia saiu da bebida, saiu das drogas, talvez você saiu de uma vida que estava te conduzindo a uma destruição iminente aqui mesmo, nesta vida. Talvez você nunca teve uma consciência em paz e um dia você, ouvindo o Evangelho, você sentiu o toque do Espírito Santo no seu coração, o chamado de Deus, e obedecendo você sentiu a paz do Senhor, mas essa ainda não é a razão de ser tão grande. Isso é o sintoma. Por que ela é tão grande? Por que ela é tão grande? É o que nós devemos ver. E é o que o autor nos diz. Podemos resumir, então, as razões da grandeza dessa salvação numa afirmação só. Eu queria que você lembrasse e falasse comigo. Temos uma salvação tão grande como grande é o nosso Salvador. Vamos juntos? Temos uma salvação tão grande como grande é o nosso Salvador. Por isso que a nossa salvação é tão grande, porque o nosso Salvador é grande. Abandonar os privilégios da salvação, abandonar a salvação, deixá-la morrer aos pouquinhos, é sinal de que estamos abandonando o nosso grande Salvador. Para melhor entender o que o autor, então, de Hebreus está apresentando para nós vamos resumir em 3 afirmações.
A nossa salvação é tão grande porque Jesus é o Filho de Deus que fala conosco. Jesus, primeiro, Jesus é o Filho de Deus que fala conosco. Segundo, Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E terceiro, Jesus é o autor da nossa salvação. Acompanhe comigo então esses 3 pontos para a gente ver aqui na carta aos Hebreus. Agora, com a sua Bíblia aberta, leia comigo os versos 1 e 2, para nós entendermos um pouco do que ele está falando de tão grande salvação. Abra a sua Bíblia aí, Hebreus 2, de 1 a 2. Nos diz assim o texto da Escritura: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais, o que, irmãos? Com mais firmeza, o que? As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Leia bem forte, para que delas, o que? Jamais nos desviemos. Verso 2. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. 3, parte A. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Primeiro argumento que o autor de Hebreus nos coloca sobre esta grande salvação é que Deus falou por mediação de anjos, trazendo a lei de Moisés. E se a palavra mediada com todos aqueles sinais por Moisés trouxe castigo e foi punida, imagine se o próprio Filho de Deus falar. Você entendeu a lógica? Se houve punição de Deus para aqueles que abandonaram as palavras dos anjos, quanto mais a palavra vinda intermediada pelo próprio Filho de Deus. Agora, olhe comigo aí o capítulo 1, que nos esclarece mais sobre este falar. Capítulo 1, verso 1 e 2. Acompanhe comigo, capítulo 1, verso 1 e 2. Todos juntos? Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Para que você visualize este versículo em partes bem claras, eu deixei ali para você, vamos acompanhar ali no slide. Veja como é que este versículo pode ser colocado. Como foi que Deus falou? No Antigo Testamento, dá para ler daí, todos juntos? Muitas vezes e de muitas maneiras. Quando Deus falou? Quando? No passado, no Antigo Testamento, lá no passado. Aí ele está dizendo aí, olha, no verso 1. E no Novo Testamento ele diz, nestes dias, ou nestes últimos dias, como diz em outra tradução. Para quem Deus falou no passado? Aos nossos pais. E no Novo Testamento? A nós. E por quem? Aqui está a grande questão. Por quem? No Antigo Testamento Deus falou pelos profetas. E no Novo, Deus fala pelo seu próprio Filho. Eu quero perguntar para você uma coisa. Como é que Deus falou pelo seu próprio Filho? No passado, a gente sabe que Moisés era tido como profeta, as leis, então, eram profecias, os profetas, como nós temos na nossa Bíblia, os salmos, Davi também é tido como profeta, enfim, tudo ali é uma palavra de Deus para nós, o Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos algo importante. Como é que Deus falou? Pelo seu Filho.
seu próprio filho. Agora, algumas coisas a gente precisa pensar aqui sobre essa carta. Essa carta foi escrita mais de 30 anos, ou talvez mais de 35 anos depois que Jesus foi assunto aos céus, subiu aos céus. Então, lá pela década de 60 e poucos anos, boa parte dos apóstolos já estavam distantes ou em outras terras bem longínquas, ou já tinham talvez até morrido. Poucos apóstolos estavam disponíveis ali. E o autor disse assim: nestes últimos dias, Deus falou pelo seu Filho. Como é que Deus falava à igreja no Novo Testamento? Como Deus falava? Nós precisamos saber a vontade de Deus. Então, vamos pensar aqui, eu preciso fazer um negócio. E eu preciso saber se é a vontade de Deus ou não. Os crentes do Novo Testamento tinham esse problema, das igrejas naquela época tinham esse problema? Tinha também. Eles tinham que sair, fazer viagens, viajar, fazer negócios. Eles tinham que casar. Eles tinham que resolver problemas dentro da própria igreja. Eles tinham muitos problemas para serem resolvidos. Como eles ouviam a voz de Deus? Jesus já tinha morrido e estava ressuscitado e tinha sido assunto aos céus. Como é que Jesus falava com eles? Aí agora nós temos uma coisa muito simples. Por exemplo, quando você vai na carta de Tiago, responde sobre isso. Como é que Tiago responde sobre os que iam fazer negócio? Ele traz princípios. Quando Paulo vai responder, por exemplo, aos que estão em Corinto, que precisam casar, não sabe se casa, se não casa, se divorcia, se não sei o que, o que vão fazer? 1 Coríntios capítulo 7, Paulo dá princípios que são a interpretação do que Jesus disse em Mateus, Marcos, Lucas e João, e a igreja recebe aquela carta dos apóstolos e os princípios colocados, e cada cristão vai decidir segundo aqueles princípios, e assim Cristo fala. Note que você encontra em algum lugar do Novo Testamento Paulo dizendo assim: irmãos, se vocês não sabem com quem casar, jovens, presta atenção, a proposta. Calma, está longe, calma, tá bom? Tá, não é? Viu, Danilo? Não sei de nada. Nessa hora, né? Mas vamos lá. Você já imaginou se Cristo falava diretamente com os irmãos? Não. Não era assim. Olha, você não vê em lugar nenhum no Novo Testamento Paulo, Tiago ou qualquer um deles dizendo assim: faça um culto em que Deus vai revelar com quem você vai casar. Você vê isso na Bíblia? Não tem um culto de revelação. Não tem um lugar onde você diz assim, onde o apóstolo diz assim: nessa igreja aí não tem profeta que revela o profundo escondido e fala com você onde é que você vai casar, com quem você vai casar, que negócio você vai fazer. Preste atenção, tinha um problema na igreja da Ásia Menor, e o problema era o seguinte: estava chegando um monte de evangelistas pregando e trazendo, e vinha de fora, era itinerante. Eles vinham, sabe esses pregadores que andam para tudo quanto é lado pregando, de cidade em cidade? Chamado de pregadores itinerantes. Isso já existia lá. Você lembra, 1ª, 2ª e 3ª João, já existia isso. E alguns deles era tipo carrapato. Ele chegava na igreja, fazia aquele auê. Os irmãos eram de coração muito bondosos para doar as coisas, e eles iam dando as coisas para ele, e ele ficava ali só, comendo e enchendo a pança. Você está entendendo? E a igreja começou a ter problema. Quando falaram com João, João não escreve assim, dizendo: irmãos, nessa igreja aí não tem alguém que revela qual é o profeta, qual é o evangelista que chegando deve ser atendido e qual é que deve ser rejeitado?
ele não faz isso. Ele fala em 2 João da seguinte maneira: todo aquele, ao princípio, vamos lá? Todo aquele que não traz esta doutrina, nem sequer o cumprimenteis. Você entendeu agora? Como Cristo fala? Pega aí sua Bíblia. Levanta aqui. Fazendo favor. Faz isso aqui. Como Cristo fala? Aí, Cristo fala com você aqui. Todo lugar onde você pega esta Bíblia que você está com ela aí, e com o coração rendido ao Espírito Santo, em amor, a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, e seu coração se rende a ela, não a palavra como letra, mas como inspirada por Deus, para corrigir, para repreender, para educar, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como você vê aquilo que Paulo diz da Bíblia, como que as sagradas letras que te fazem apto para a vida eterna, quando você chega às Escrituras e lê, e ali pelo Espírito Santo, agindo no seu coração, você lê, ali sabe quem é que está falando com você? Jesus Cristo. Amém? Amém? Para aqueles que não têm a palavra aqui, ó, na mão e nem pode ter, Jesus muitas vezes se revela através de sonhos. Alguns arrepiariam de eu falar isso. Está acontecendo lá, postei recentemente. Isso. Sonhando e outros tendo visões sobre Cristo. Aí, mas eles não ficam nas visões. Uma vez que eles têm as visões, eles se convertem e voltam para Cristo Jesus na sua palavra. Meus queridos, você tem a própria palavra de Deus na sua mão. Amém? Meu querido, antes, para Deus te falar alguma coisa, se você morasse em Israel, por exemplo, você tinha que ir ou em Siló, ou em Barseba, ou você tinha que ir em Jerusalém, para ouvir um profeta trazer uma profecia para a sua vida. Vocês estão me entendendo? Agora você não precisa sair daqui e buscar um profeta, não. O próprio Jesus fala com você lá dentro da sua casa, através de quê? Da palavra de Deus. Irmãos, se Deus resolveu falar assim conosco hoje, e se nós negligenciarmos a fala do próprio Deus conosco, escute bem, a minha pregação não é a palavra de Cristo, mas a minha pregação tem que ser baseada na palavra de Cristo, e você tem a palavra de Cristo aí nas suas mãos. E se nós negligenciarmos esta fala do próprio Deus a nós hoje, como escaparemos? Como escaparemos se negligenciarmos esta palavra? Pois eu quero dizer para vocês, sabe por que o mundo hoje luta tanto contra a Bíblia? Tentaram destruir a Bíblia fisicamente, acabando com ela, acabando com cópias, queimando, tentando atrapalhar a tradução da Bíblia para outras línguas, para que outros povos a tivessem em mãos e para que esses povos ouvissem a voz do próprio Jesus diretamente aqui, mas não conseguiram. Sabe como é que eles estão tentando hoje, o mundo está tentando hoje fazer esse livro se tornar, afastar de você? Deixando ele dentro da sua casa e colocando na sua cabeça que Deus não fala, não é só por aqui. Que, na verdade, este livro não é tão importante assim. E que este livro, na verdade, é cheio de coisas de homens, puramente de homens. Meus queridos,
Quando nós voltamos para a palavra do Senhor, nós reconhecemos que Deus nos falou pelo seu próprio Filho. Amém? Segundo ponto que nós gostaríamos de falar é que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Abra sua Bíblia aí comigo no verso 9, especialmente. Nós vamos ler todo o texto, versos 5 a 9, ali no telão, mas eu quero que você olhe o verso 9 na sua Bíblia. Nos diz assim, o texto da palavra do Senhor, o slide antes, né? Vamos ler? Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: quem é o homem para que dele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitastes debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Guarde isso, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. O verso 9, releia comigo na sua Bíblia, olhe bem. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Jesus foi feito por um pouco menor que os anjos. Quem é menor que os anjos? Os homens. Jesus era anjo? Não. Portanto, Jesus era maior que os anjos. Repetindo, Jesus não era anjo, mas ele foi feito menor do que os anjos. Quem é menor do que os anjos? Os homens. Jesus então se tornou homem, mas ele não era só homem, porque ele era maior do que os anjos. Então ele era e é Deus. Irmãos, aqui está um ponto de seríssima questão para nós. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, um estudioso da palavra do Senhor comenta dizendo: quando sua humilhação terminou, ele não era mais menor do que os anjos. Seu estado de exaltação realizou-se totalmente quando ele foi coroado com glória e honra, e isto é, quando ele subiu aos céus para tomar seu assento à direita da majestade nas alturas. Jesus reina supremo como rei no universo. Agora, uns textos aí em Hebreus para você ver que ele é Deus. Vamos ver juntos? Hebreus capítulo 1, verso 6, ali comigo, ó, no telão, vamos ler? E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Mas nos diz a palavra: e somente a Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Só podemos adorar a Deus, mas os anjos adoram a Ele. Quem é Ele então? Quem é o único digno de adoração? Deus. Portanto, Jesus é Deus. Hebreus capítulo 4, verso 15, leia comigo lá. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como qualquer ser humano, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém
sem pecado. Quem é que não peca? É Deus que não peca, Jesus. Então é Deus sem pecado. Próximo versículo, e esse é o mais claro, Hebreus capítulo 1, verso 3, todos juntos? Ele que é o resplendor da glória. E o que, gente? A expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus, de forma que, como ele diz em João 14, quando Filipe pergunta para ele, mostra-nos o Pai, ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele é uma pessoa, o Pai é outra, mas os ambos pertencem a um só ser, ou seja, são um só ser, um só Deus. E é claro, o Espírito Santo. Aí nos diz ainda mais, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque estamos negligenciando tão grande Salvador. Agora, um raciocínio ainda para a gente passar para o nosso último ponto. Se a salvação que eu recebo é dos meus pecados, e se a salvação minha pudesse ser feita por um homem moralmente muito gente boa, pensa na pessoa mais gente boa de Morada, certo? Rodrigo, ele disse assim, ó, eu, né? Então, se o Rodrigo morresse por nós, Tá querendo que você morre, tá vendo? resolvesse os nossos pecados, desculpa, Rodrigo, vai ficar ruim essa parte, não vai ser bom, mas, né? Mas seria muito pouco, não é, irmãos? Porque é um pecador que se acha ou se diz um pouco melhor, não é? Morrendo por mim ou por você, também um outro pecador que talvez lá tenha alguma outra desvantagem, mas não seria lá essas coisas. Se fossem todos os animais, porque nos cultos judaicos, as pessoas pensam que os cultos judaicos era cântico, né? Os levitas cantando direto, era nada, mas era sacrifício. Trazia-se aves, animais, era aquele sangueiro. Todo dia, muitos animais morrendo da nação inteira, mas ainda que morressem todos os animais, fossem sacrificados, meus pecados jamais poderiam ser pagos por eles. Mas como pode aqueles animaizinhos inocentes todos morrerem e eu ainda continuar preso nos meus pecados? É porque os meus pecados são tão horríveis que ainda que matassem todos os animais da terra pelos meus pecados, não pagaria o preço. Mas e que dizer se fossem os apóstolos, ou melhor, se fossem os anjos, se os anjos pudessem ser salvadores? Um anjo perfeito, imagina? Um anjo vir nos salvar, um anjo vir aqui nos salvar, que coisa maravilhosa, um anjo perfeito diante de Deus, vir aqui nos salvar, isso pagaria a culpa do meu pecado? E a resposta é não. Porque ainda que todos os anjos dessem suas vidas para pagar pelo menos um dos meus pecados, seria insuficiente. Ora, mas se nem todos os anjos pudessem pagar pelos meus pecados, então a coisa está feia, os meus pecados são realmente sérios. Mas só teve um sacrifício que foi aceito. Qual é? A do Filho de Deus. Esse é o único sacrifício que vale. O único capaz de me tirar do pecado.
e perdoar os meus pecados. Você entendeu agora o tamanho da nossa salvação? Amém? Entenderam? Como eu olho agora a vida? E aí eu lembro de Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que a seu próprio Filho não poupou, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará consigo todas as coisas? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus. O meu pecado é tão grande que ainda que juntasse todos os homens e morressem por mim, todos os animais morressem por mim, todos os anjos morressem por mim, não poderiam de forma alguma pagar pelos meus crimes e os meus pecados. Mas é tão grande assim, mas existe alguém, o único que pôde, Jesus Cristo, e este morreu por mim, entregou sua vida por mim. Eu pergunto, se nós abandonarmos esta salvação, tem escapatória? Tem como escapar? Não há salvação fora de Jesus. Há salvação fora da igreja, mas não há fora de Jesus. Há salvação fora de qualquer coisa, menos fora de Jesus. Porque está escrito, e todos conhecem, não há nenhum nome no céu ou na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus Cristo. E não há outro mediador entre Deus e os homens, somente quem? Cristo Jesus, homem, só Ele, o próprio Filho de Deus. Por fim, meus queridos, nós queremos afirmar aqui o que o autor de Hebreus nos diz, verso 9 e 10. Verso 9 e 10. Vamos ler ali, juntos? Hebreus 9 e 10. Jesus é o autor da salvação. Vamos ler? Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa de quê, irmãos? Do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o quê? O autor da salvação deles. O autor da salvação deles. Vamos visualizar também este versículo. Vamos ver ali? Primeiro, o autor da nossa salvação, ele sofreu. Ele sofreu e ele chegou à perfeição. Note que perfeição aqui não é santidade. Perfeição no sentido de que Jesus era pecador e precisava se tornar santo. Porque nós já vimos que ele era sem pecado. Perfeição no grego também pode ser traduzido como finalizar. Chegar ao alvo, ao objetivo. Portanto, aqui, o que o autor está dizendo é que Cristo sofreu e sofreu até o ponto que precisava sofrer pelos nossos pecados. Ou como ele mesmo diz, ou quando o autor de João diz, que ele deu a vida por nós. E ele foi sofrendo por nós e deu a vida até morte e morte de cruz. Ele deu a sua vida, ele sofreu até o fim, ele foi até o fim, ele completou. E lá na cruz ele gritou tetelestai, que significa está consumado, a obra está completa. Assim ele aperfeiçoou. E com esse sofrimento dele, ele completou perfeitamente. E quando ele completou, ele foi o quê? Ressuscitado
aceito nos céus, o seu sacrifício foi aceito nos céus, confirmado. E com isso, ele salva a muitos filhos para a glória de Deus. Amém, queridos? É assim que está no verso 10, capítulo 2, verso 10. E encerra falando, dizendo que ele é o autor da salvação. A palavra autor é importante. No original, nós temos a palavra archengos. E significa três coisas ao mesmo tempo: um desbravador, um bandeirante que abre caminhos, um fundador e também um rei líder. Nós poderíamos colocar essa palavra, e ela é usada em outros textos que não somente no Novo Testamento, embora só 4 vezes no Novo Testamento, mas a gente podia colocar essas palavras como ela é usada, ela era usada naquela época, para falar sobre os grandes heróis. E eles eram aquelas pessoas que, vendo um povo num lugar sofrido, doído, ali passando as maiores dificuldades, essa pessoa abria caminho, desbravava dentro de uma mata e achava um lugar onde eles poderiam plantar e construir uma cidade, levava e conduzia essas pessoas para lá, e ali eles criavam uma cidade. Esse homem, então, ele construía uma muralha, construía uma proteção, e ali ele reinava sobre aquelas pessoas como protetor, e quando ele morria, a cidade levava o nome daquela pessoa. Tudo isso está na palavra autor. Mas ele é autor de quê? Da nossa, o quê? Salvação. Todos juntos, autor da nossa salvação. Significa, sabe o quê? Que Cristo Jesus fez uma obra tão completa que ele pega-nos lá no lamaçal do pecado, presos no lamaçal do pecado. Ele perdoa os nossos pecados, limpa nosso coração pelo seu sangue. Ele traz-nos para junto do povo dele, ou como diz Paulo, antes éramos estrangeiros, agora somos concidadãos dos santos. E ele cerca-nos com a sua proteção. Amém? As minhas ovelhas, ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, verso 28. Ele cerca-nos com a sua proteção. E ele dá o nome para o seu povo. A igreja é a noiva de Cristo Jesus. Amém? É o corpo de Cristo Jesus. É o povo de Deus, separado e guardado por Ele. Se Cristo fez tudo isso, desceu do céu, viveu sem pecado, morreu numa cruz, ressuscitou e fez toda essa obra como autor da salvação, como fundador, como aquele que compôs toda a nossa salvação, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Eu quero concluir aplicando esta mensagem. Nós vimos então que a nossa salvação é grande, porque Jesus mesmo fala conosco, é o próprio Jesus, não é outro. Ele fala na pessoa do Espírito Santo, através da palavra. O próprio Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus que veio nos salvar. Deus não mandou outro, falou, vai o anjo. Ele mandou o próprio Filho dele. O Deus conosco, Emmanuel. Nós vimos também que Jesus continua e ele completa a sua salvação. Ele fez toda a sua obra. Agora, nós podemos estar negligenciando ou desconsiderando, como é no grego ou como é no original esta palavra, desconsiderando tão grande salvação. Como? Veja comigo. Eu quero que você olhe na própria carta aos Hebreus. Como os hebreus estavam precisando
renovar a fé em seus corações e o valor da salvação? Há pelo menos 12 pontos aqui que eu quero falar. Se nenhum deles nós estamos falhando, ou melhor, se nós estamos desprezando qualquer um desses pontos, é bem provável que nesse ponto nós estamos também negligenciando a grandeza da nossa salvação. Ele diz para os hebreus, não endurecendo, ele diz, para demonstrar valor pela salvação, não endurecendo o coração. Capítulo 3 e capítulo 4. Temendo a Deus, capítulo 4. Deixando de vez o passado e firmando-se em Cristo, agarrando-se a Cristo. Capítulo 12. Capítulo 4 também, verso 11. Guardando a verdade do Evangelho, conservando esta verdade, capítulo 4, verso 14, 12 e 28. Ele diz, prosseguindo no desenvolvimento espiritual, capítulo 6, verso 1. Buscando mais a Deus, aproximando-nos mais de Deus, capítulo 10. Perseverando na fé, guardando a fé, capítulo 10, verso 23. Considerando mais os irmãos, olhando mais para a igreja, para cada um dos irmãos, dando mais consideração para os irmãos, capítulo 10, verso 24. Participando das reuniões, capítulo 10, verso 25. Esforçando-nos na vida cristã, correndo a carreira da fé, capítulo 12. Servindo de modo agradável a Deus, servindo a Deus no verso, capítulo 12. E por fim, oferecendo-se como culto ao Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, capítulo 13, verso 15. Será que em algum desses pontos nós estamos também demonstrando que não consideramos tão grande a nossa fé? Vamos curvar as nossas cabeças. Irmão, irmã, quero que você reflita antes da gente orar. Negligenciar a fé, desconsiderar a salvação, melhor dizendo, não é simplesmente ter uma frieza no coração. É ter uma frieza no coração, de tal forma que isso se manifeste na vida, sem aquele amor cristão, sem aquela dedicação, sem aquele empenho, sem aquele vigor espiritual denso pela palavra, pela vida com o Senhor, pelo amor com os irmãos e pela evangelização, pelo desejo de ver o Senhor sendo glorificado nas nossas vidas, na cidade. Se nós não estamos vivendo assim, com esse ardor todo, então, certamente nós estamos negligenciando tão grande salvação. Oremos. Pai bendito, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Lava-nos, limpa-nos, necessitamos de Ti. Nosso coração tem, muitas vezes, Senhor, andado tão entretido com estas coisas do mundo, tão distraído. Nosso tempo de oração, de leitura, já não é de qualidade, e já não é muito tempo. Talvez o nosso tempo, Senhor, de busca do Senhor, de dedicação ao Senhor, tem sido deixado, Senhor, como resto na nossa vida. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe e que nesta semana nós queremos fazer um compromisso com o Senhor, de que nós vamos dedicar mais, nós vamos dar um passo mais, nós vamos, Senhor, buscar o Senhor mais, porque nós sabemos que o Senhor nos salvou com tão grande e tão maravilhosa salvação, que o maior pecado de todos, certamente, é negar o Senhor Jesus nas nossas vidas, é rejeitar tão grande presente, tão grande salvação. Esse seria, Senhor, o maior desdém e a maior desfeita ao Teu nome. Ajude-nos a consagrar as nossas vidas
e crescermos, agarrar-nos mais firmemente a esta grande salvação e desenvolver a salvação com temor e tremor para a glória do Senhor. Amém e amém. 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 Que o Senhor nos abençoe e nos dê vitória.